sinal, vendendo chiclete. O próximo passo, então, é fazer o título principal, ou o cabeçalho, aqui no alto da planilha, nas 3 primeiras linhas. Eu tenho as colunas também de A até I. Eu vou mesclar todas essas células. Como? Seleciono as células, linhas 1 até 3 e coluna A até I. Depois, nessa opção, selecionar o tipo de mesclagem, mesclar todas. Então, o que aconteceu? Eu tenho uma única célula que foi mesclada a partir do conjunto de todas as células que eu citei anteriormente. A partir daqui, eu posso fazer o quê? Eu posso fazer a aplicação de uma cor de preenchimento. Eu vou escolher uma cor de contraste, aqui, esse roxo. E para eu fazer a parte escrita, eu vou utilizar uma caixa de textos. Porém, a forma de utilização de caixa de textos aqui é um pouco diferente da inserção de caixa de textos no Excel, por exemplo, né? Funciona como? Eu clico aqui na opção Inserir, Desenho. O sistema abre essa caixa, a caixa Desenho. E o que eu tenho nessa caixa Desenho? Tenho aqui uma caixa de ferramentas, uma barra de ferramentas simples, e eu vou utilizar essa ferramenta, que é a caixa de textos. Clico em caixa de texto, arrasto e abro uma caixa de texto. Agora eu vou para a etapa da digitação. Aqui eu já digitei uma digitação simples em caixa alta. O próximo passo é fazer a formatação dessa caixa de texto e depois clicar em salvar e fechar. Seleciono, quero a fonte, deixa eu ver qual fonte que eu vou escolher, essa fonte mesmo, Conforta. Quero essa fonte, Conforta, né? Quero também aqui o centralizado, efeito negrito, centralizado. E o tamanho, eu quero o tamanho 16, não tem 16, então eu edito. Digito aqui 16. Sim, agora eu vou salvar e fechar, ok? Quando eu salvo e fecho aquela caixa, o sistema envia o conteúdo que eu havia escrito lá, aqui para dentro da planilha. Eu posso movimentar esse conteúdo, eu posso também fazer a redução ou ampliação do tamanho de fonte por meio dessas alças de redimensionamento. Então eu vou ajustar agora aqui no cabeçalho de acordo com o formato que eu quero. Pronto. Próxima ação, inserir a imagem que vai funcionar como se fosse um logo, é a inserção de imagem. Como eu faço? Clico em inserir, imagem sobre as células. Agora eu vou em procurar, o sistema manda essa caixa, inserir imagem, e eu vou na opção procurar. Pronto, dentro da pasta imagens, subpasta tutoriais, eu tenho aqui o arquivo logo. É esse que eu quero, clico em abrir. Tá fazendo upload. E o arquivo veio aqui para o canto. O que eu faço então? Dou um clique nele e arrasto e ajusto essa imagem, puxando pelas alças de redimensionamento.
Aqui na barra horizontal também ajusto e faço o enquadramento, ok? Então a etapa de formatação dessa planilha é uma planilha simples, ela está quase pronta. Próxima etapa é fazer a inserção dos dados na planilha. Então eu vou utilizar aqui na célula B5 e vou digitar o nome de um dos alunos. Então vejam que eu digito, toco aqui, aperto Enter no teclado e o cursor já vai automaticamente pulando para a próxima célula. Eu acabei de inserir alguns nomes aqui para essa planilha, para a coluna nome do aluno. A próxima etapa é inserir o conteúdo referente às notas. Então eu vou atribuir notas de 0 a 10 para cada um dos trabalhos, como digitando. Eu posso trabalhar com números decimais, não tem problema. O único cuidado que eu tenho que ter é a digitação da vírgula aqui no teclado. Então, nesse caso, trabalho 1, 6,5. Trabalho 2, 7. Trabalho 3, 7. 6. Então vejam, eu já atribuí valores aleatórios, lembrando que quando eu vou digitar valores numéricos, eu não posso misturá-los a letras, porque se eu misturar letras com números, o sistema entende como um dado alfanumérico, e no caso de eu precisar de fazer algum cálculo, aplicar alguma fórmula, função, o sistema não vai conseguir fazer o cálculo por conta de não haver a compreensão de que é um dado numérico. Eu vou exemplificar. Então, vou digitar nessa célula, na célula F13, 7, número 7 e a letra N. Vejam, o conteúdo ele ficou posicionado no lado esquerdo, e se eu tentar fazer algum cálculo aqui nessa célula, eu até vou deixar dessa forma para que você veja. A hora que eu fizer o cálculo aqui nessa célula, a informação dessa coluna, aliás, a informação dessa célula, ela não vai aparecer como uma informação correta, vai dar um erro. Próxima ação é construir as fórmulas para que a gente possa obter os resultados. O primeiro cálculo que eu vou fazer é a soma do total. E para fazer esse cálculo, eu vou utilizar uma função chamada soma. Lembrando que o que vem a ser função? A função a gente pode digitar direto ou inseri-la por meio desse recurso, dessa ferramenta. E é uma fórmula pré-definida que realiza os cálculos a partir de valores que estão dentro de células. Neste caso, eu vou utilizar esses valores para fazer o cálculo, os valores que eu atribuí aos conceitos nos trabalhos. E é a partir desses valores, então. A vantagem do uso das funções é a agilidade e a economia de tempo, uma vez que eu crio apenas faço apenas um cálculo em uma das linhas e depois eu faço o preenchimento nas demais. Então eu vou explicar o processo manual aqui. Cliquei na célula, toda a fórmula começa quando a gente vai fazer de forma manual com o sinal de igual, primeiro sinal de igual. Vejam que até o sistema já enviou para mim aqui a sugestão da fórmula soma e inclusive já selecionou as células que eu vou utilizar para fazer o cálculo. Como que eu interpreto isso aqui? O sistema vai somar, a planilha vai somar entre a célula C5
toda a sequência entre a célula C5 e a célula F5. Esses 2 pontos aqui, então, ele sinaliza essa ideia da sequência. Então, eu terei a soma entre aqui esse item, que é aqui a C5, essa célula, até a célula F5. Dou Enter. Pronto, tem aqui o cálculo do total. Utilizando essa ferramenta aqui, a ferramenta funções. Clico nessa seta e aí o sistema envia a listagem com as mais utilizadas, essas são as funções mais utilizadas. Venho aqui em soma, aí vejo o que acontece. Ele já libera aqui, ele já exibe a função soma. No entanto, os valores eles ainda não estão inseridos. Como que eu insiro? Selecionando. Arrasto e seleciono os 4 valores nessa sequência. Enter. Pronto, já tenho aqui o cálculo de mais um total. E para preencher o restante das células, eu continuo fazendo a digitação manual? Não. Eu posiciono aqui o cursor na célula, nessa célula onde eu já tenho um cálculo pronto, aponto na alça de preenchimento e puxo. Aqui arrasto. Dessa forma eu obtive o resultado da soma nessa sequência aqui na coluna G, referente ao total. Eu quero chamar a atenção para um detalhe. Você se lembra quando eu falei sobre a questão do número acompanhado de uma letra? Então, nesse caso, o 26,2 aqui é a soma entre a coluna C13 e E13. A coluna F13, ela não foi incluída nesse cálculo. Tanto que se eu digitar o número 7 aqui, anulando ou excluindo, né, a letra N, e dou Enter, olha o que acontece. Aqui na resposta total, o sistema atualiza o número de forma correta, incluindo a célula F13. Agora eu vou fazer o cálculo para a média. Vejamos como que a gente calcula a média. Posiciono o cursor na primeira célula, referente ao primeiro aluno, aqui na tabela, e seleciono aqui em funções, média. O sistema já inseriu a função na célula. Próximo passo é eu selecionar o conjunto de células ou sequência que serão utilizados para o cálculo da média. Nesse caso, eu quero a média entre o total de pontos do trabalho 1 até o trabalho 4. Seleciono a sequência e Enter. Então, temos aqui o resultado, pois a função média, ela me traz a soma de todos os valores do conjunto ou da sequência dividido pelo total de elementos. Próxima ação é preencher o restante das células. Puxo aqui pela alcinha de preenchimento. Então, temos aqui já as médias, o resultado de média pronto, ok? Existe um outro detalhe aqui, que é o seguinte, o sistema colocou alguns dos valores com 3 casas decimais depois da vírgula. Mas eu não quero 3 casas decimais, eu quero apenas uma. Então, como que eu corrijo essa questão? É bem simples. Eu seleciono os locais onde eu tenho esse problema de 3 casas depois da vírgula. Como que eu seleciono? Clico. Depois, com o auxílio da célula Ctrl, eu vou selecionando as demais, onde tem esse mesmo problema. E aqui na barra de ferramentas, eu encontro essa ferramenta, diminuir o número de casas decimais. Eu clico nela até que eu consiga o resultado que eu quero. E vejam que, inclusive, o arredondamento o sistema faz também. Agora, eu vou fazer o cálculo do resultado. Esse resultado, eu que estabeleço os critérios
para que apareça aqui a informação, o valor que eu espero. O critério que eu vou utilizar é o seguinte: se o valor que estiver no conteúdo da célula referente à média for igual ou então maior que 6, eu quero que apareça aqui o resultado aprovado. Então, se for igual ou maior que 6, o sistema vem na célula referente à média, compara, se for 6, é igual ou maior que 6, retorna aqui para a gente aprovado. Caso contrário, vai aparecer reprovado, ou seja, se ele encontrar um valor menor do que 6. 5,9 já vai dar como resultado aqui a informação reprovado. Então, se a média, é assim que a gente utiliza a função se. Se, abro parêntese, se a célula da média for maior ou igual ao número 6, ponto e vírgula. A informação que eu quero que apareça na célula tem que estar entre parênteses. Então, o aluno estará aprovado. Parêntese não, é aspas. Caso contrário, vai aparecer reprovado. Separo por ponto e vírgula de novo, isso é regra, e entre aspas, a palavra reprovado. Aqui eu fecho parêntese, porque se eu abrir o parêntese depois do C, eu fecho o parêntese aqui. Terminei e vou teclar Enter. Pronto, já apareceu a informação de aprovado. Agora eu vou arrastar, puxando aqui pela alça. Contudo, devido aos valores que eu lancei, todos os alunos foram aprovados nesse boletim, né? Só que vejam que o processo ele se torna realmente mais ágil e automatizado. Se eu alterar os números aqui de algum desses nomes, por exemplo, eu vou alterar aqui Neymar Júnior, eu vou alterar. No trabalho 2, Neymar Júnior também teve conceito nota 4, aqui ele teve nota 5 no terceiro trabalho e continua com a nota 8 lá no trabalho 4. O total, o resultado dele foi alterado, olha lá, foi recalculado para 21 e a média 5,25. Então, na célula referente a resultado, o sistema já atualizou para reprovado. Agora vou falar sobre o salvamento da planilha. Salvar a planilha é simples. Eu clicando aqui na barra de endereço, eu digito um nome para a planilha e planilha boletim. Apenas isso. Mas tem um detalhe importante que eu quero falar, que é sobre o relacionado ao salvamento, que é sobre a pasta onde essa planilha ficará salva. Eu criei a pasta planilhas, né, no início do tutorial. E aqui nesse ícone mover, quando eu clico nele, o sistema mostra a pasta que eu criei, a pasta onde o arquivo planilha boletim está salvo, né? Porém, eu posso fazer da seguinte forma: eu clico aqui nessa seta. Se eu resolver mudar esse arquivo de lugar, resolver salvá-lo em uma outra pasta, eu clico nessa seta. Essa seta retorna um nível anterior. Então, retornamos no meu Drive e aqui eu posso escolher alguma outra pasta ou então até criar uma outra pasta, criar diretamente no Drive. Só para teste, eu vou criar aqui uma chamada planilha. Planilha 2. Então, vejam que a pasta está vazia e eu clico aqui no botão mover para cá.
Então, o que aconteceu? A planilha boletim, o arquivo boletim, está salvo dentro de planilha 2. Se eu clicar aqui em voltar um nível, então eu vejo a pasta planilhas, que é aquela primeira pasta que eu criei, e a pasta planilhas, planilha 2, que é essa pasta que eu acabei de criar, ok? Agora, a última etapa desse tutorial é a impressão, como eu configuro a impressão dessa planilha. Então, para imprimir, eu clico no menu Arquivo e vou aqui embaixo na opção Imprimir, que inclusive eu acho que não vai dar para que você enxergue por conta do limite de área de delimitação da gravação do tutorial, certo? Então, nós vamos clicar aqui na opção Imprimir, na barra de ferramentas, que eu obtenho o mesmo resultado. Aí o sistema já mostra a planilha no modo exibição para imprimir mesmo. E aqui eu tenho o que eu vou mudar de configuração. Orientação da página, aqui é o tamanho do papel, eu vou deixar 4. Aqui paisagem ou retrato, como essa planilha ela é bem pequena, ela caberia tranquilamente, não caberia, tem que ser o formato paisagem mesmo. Aqui na escala ajustar a altura, não, ajustar a largura, ou então ajustar a página, também dá certo. Margens eu tenho as opções aqui, padrão, ou então margens estreitas ou largas, o que modifica, como essa planilha é pequena, não tem muito problema eu colocar margem. Vejam que houve um reposicionamento da planilha no meio aqui da página, então eu posso deixar largas. Uma outra questão importante é aqui em formatação. Se eu clico nessa seta, eu tenho um submenu, mostrar linhas de grade e mostrar notas já vai estar ativado por padrão. Agora o alinhamento, o padrão é centro, horizontal centro. Se eu escolher, por exemplo, direita, então tem um reposicionamento mais para o lado direito, então esquerdo. Houve o reposicionamento, né? Porém eu vou deixar alinhamento horizontal centro, e aqui também eu posso escolher no vertical abaixo, ou então no centro, ou acima, que é o padrão. Finalizei as configurações, clico no botão próxima. Já tenho aqui a tela de impressão. Eu tendo uma impressora instalada no computador ou no notebook que eu estiver utilizando, nesse caso, eu tenho uma impressora aqui instalada. Eu seleciono o número de páginas, de cópias, e também o número de páginas, das páginas que serão impressas. Nesse caso é uma página apenas, então não tem nada a ser alterado. E nesse campo é o número de cópias. Finalizei, clico aqui na opção botão imprimir. Então, esse foi o tutorial Google Planilhas. Caso apareça alguma dúvida, nos chame pelo Helpdesk, pelo chat do portal Toque Digital ou pelo e-mail toquedigital.sme@gmail.com.